Boa noite, sejam bem-vindos, vocês que já estão aqui comigo, sejam bem-vindos quem vai assistir depois, no conforto aí do seu horário. Hoje nós vamos falar um tema fundamental para quem já é terapeuta. O nosso tema hoje é gamificação terapêutica, o futuro da prática terapêutica. Vocês estão conseguindo enxergar direitinho o slide? Alguém de vocês já são terapeutas, né? Vocês já trabalham com vamos dizer assim, com a gamificação na terapia de vocês? Com alguns elementos? Não? Tá, ninguém trabalha ainda. Mas quando a gente fala de gamificação, geralmente se remete a jogos, mas tem várias ferramentas dentro da gamificação que eu estou trazendo para vocês hoje, que com certeza vocês vão entender, que às vezes vocês já até trabalham. Olá, seja bem-vindo quem está entrando agora. Bom, deixa eu voltar aqui então para a apresentação. Vamos começar então. A gamificação hoje, vamos dizer assim, a gente pensa que é nova, mas ela não é. Ela já vem sendo usada na prática terapêutica há um bom tempo. E por quê? Porque ela revoluciona a forma como os terapeutas engajam seus clientes. Utilizam de jogos para motivar, para fazer mudanças comportamentais, para tornar o processo terapêutico muito mais dinâmico. E esse método, ele combina neurociência, psicologia comportamental e o designer de experiências para criar intervenções mais eficazes e muito mais cativantes. E a gamificação na área terapêutica, embora ela seja uma prática relativamente, que a gente acredita que seja recente, ela tem raízes em conceitos que foram desenvolvidos já há algum tempo. Essa ideia de usar jogos, de elementos de jogos em contextos não relacionados ao entretenimento, começou a ganhar força mesmo nas últimas décadas, especialmente com o avanço da tecnologia e da popularização dos jogos digitais. Um dos primeiros, vamos dizer assim, um dos primeiros a explorar a gamificação na terapia foi o psicólogo americano, o Dr. John Grohl, que em 2005 começou a discutir esse uso dos jogos online como ferramentas terapêuticas. Só que foi só a partir de 2010 que esse conceito começou a se expandir de uma forma muito mais ampla, com profissionais de diversas áreas que começaram a integrar os elementos de jogos nessa prática terapêutica. Pessoal, se vocês quiserem me fazer perguntas, pode abrir aqui o microfone, tá bom? E me perguntar. Além do Dr. John, nós também tivemos a Jane McGonigal, que é designer em jogos e também pesquisadora. Eu não sei se vocês conhecem o livro Reality is Broken, de 2011, que ela aborda, e eu deixo como referência esse livro, ela aborda como os jogos podem ser usados para melhorar a vida das pessoas e resolver problemas reais mesmo, incluindo saúde mental. Quando eu atuava em saúde neurodegenerativas, eu e a equipe, porque eu supervisionava uma equipe até grande, nós usávamos muitos jogos mesmo, inclusive na terapia infantil. Lá nós atendíamos crianças, jovens e adultos e idosos, e nós usávamos muitos jogos. E esses terapeutas começaram a usar essas técnicas lúdicas. As primeiras técnicas foram jogos de tabuleiro, atividades interativas, começando com essas crianças para ajudá-las a expressar as emoções, para ajudá-las também a desenvolver as habilidades sociais. E aí demonstra que, embora essa gamificação, como um termo possa ser recente, esses princípios de jogos para fins terapêuticos têm sido aplicados há muito tempo. E hoje eu trouxe para vocês uma sequência todinha para trabalhar com pessoas
que tem medo de barata, que tem pavor, que tem síndrome de pânico de barata. Então, eu vou mostrar para vocês como trabalhar dentro desse conceito da gamificação. Então, fica aqui que vocês vão gostar disso. Trago também, para quem já trabalha com a constelação, alguns exemplos, alguns pontos para vocês trabalharem com a gamificação, tá bom? E hoje nós temos, assim, uma série de cursos já dentro dessa área de pesquisas mesmo, que mostram o quanto essa gamificação ela acaba contribuindo de uma forma positiva na prática terapêutica. E essa gamificação é uma abordagem que está ganhando cada vez mais destaque dentro da psicoterapia e principalmente nas intervenções com saúde mental. Por quê? Porque trata-se de aplicação desses elementos de jogos, e esses jogos têm como objetivo recompensas, desafios, narrativas, feedbacks, em contextos terapêuticos, com o objetivo de aumentar o engajamento, a motivação e o sucesso do seu cliente, do seu paciente, nesse processo terapêutico. E à medida que a sociedade, que os terapeutas, que essas práticas de saúde vão se evoluindo, essa gamificação, esse novo conceito, vai se tornando cada vez mais uma ferramenta essencial para transformar essa experiência terapêutica e assim engajar de uma forma muito mais eficaz a prática terapêutica mesmo. Mas o que é gamificação terapêutica? É essa integração de jogos num ambiente terapêutico, de modo a facilitar todo o processo de autoconhecimento, de resolução de conflitos, de aprendizado de novas habilidades e, principalmente, com o objetivo de promover o bem-estar emocional do paciente ou do cliente. Então, em vez de ver o processo terapêutico como uma tarefa árdua, linear, a gamificação vai permitir que esse cliente ou que esse paciente se envolva ativamente em atividades terapêuticas por meio de dinâmicas interativas e também motivadoras. Isso pode ser feito através de ferramentas digitais, como aplicativos de terapia, plataformas online. Depois, se vocês quiserem, eu tenho algumas para trazer para vocês, é só me falar que eu mando para vocês. Tem algumas que são gratuitas, tem outras que são pagos. E até atividades físicas e lúdicas que podem ser incorporadas a essa mecânica de jogo. Por exemplo, as recompensas, sejam elas pontos, níveis, feedback positivo, são projetadas para reforçar comportamentos que são desejáveis, como o cumprimento de uma meta terapêutica, de uma prática de alguma técnica de autocuidado, de mudança de hábito. Eu acredito que muitos aqui, como terapeutas, já utilizam, mas utilizavam, às vezes, como interferência, como intervenção. Agora você já sabe que tem esse novo conceito, gamificação. E por que a gamificação terapêutica está ganhando essa popularidade? Primeiro, porque tem um aumento da motivação e do engajamento. Então, a gamificação vai proporcionar essa experiência envolvente e interativa. Em vez de focar apenas em discussões verbais, intervenções tradicionais, ela vai utilizar aspectos que, por natureza, são motivadoras. Então, esses jogos ou essas intervenções têm o objetivo de atrair a atenção desse paciente, desse cliente, de uma maneira mais intensa. Através do quê? De desafios, de recompensas, de uma sensação de progresso contínuo. Algo que muitas vezes falta no processo terapêutico tradicional. E isso pode ser particularmente útil para qualquer paciente que, de repente, vem se sentindo desmotivado ou que tem até dificuldade em manter o compromisso com o próprio processo terapêutico. Por que gamificar a terapia? Primeiro, pelo aumento do engajamento do cliente. Segundo, para reforçar hábitos positivos de uma forma divertida, para tornar o progresso muito mais mensurável, muito mais motivador.
para estimular a neuroplasticidade por meio da repetição de esforço. Hoje, nós já temos, recebi um recado aqui, menor. Hoje, nós já temos os estudos que mostram que tarefas, quando elas são envolventes, quando elas são desafiadoras, e estão associadas a elementos de recompensa, por exemplo, vão ativar a dopamina do cérebro, do sistema cerebral, promovendo, assim, maior motivação, maior aprendizado, muito mais eficaz. Então, hoje nós temos um aumento dessa prática terapêutica de forma muito mais ampla. Através da gamificação, nós temos também a possibilidade do feedback instantâneo, como medição de um progresso. Então, uma das maiores dificuldades em muitas formas de terapia é a falta do feedback imediato. E com a gamificação, é possível que a gente consiga observar de uma forma muito mais clara, muito mais tangível, o progresso do paciente. Por exemplo, sistema de pontos, níveis que pode ajudar, que pode ilustrar o avanço desse cliente, desse paciente em tarefas específicas. Como, por exemplo, ele está construindo uma meta para melhorar a regulação emocional, ou para desenvolver habilidades sociais, gestão emocional. Isso vai criando uma sensação de conquista, né? Não só que reforça a motivação, mas também que oferece um meio para que ele mesmo consiga monitorar o próprio progresso de uma forma contínua. Então, esse feedback, essa ilustração, é um dos pontos mais positivos que nós temos aqui nessa gamificação dentro da prática terapêutica. Um outro ponto também é a acessibilidade e a personalização. As plataformas digitais hoje de gamificação, elas podem ser acessadas de qualquer lugar, de qualquer hora, oferecendo uma flexibilidade que vai adaptar aos horários e aos ritmos dos pacientes. E além disso, deixa eu mudar aqui. E além disso, elas podem também ser personalizadas de acordo com a necessidade e a preferência de cada paciente, de cada pessoa que vocês estão atendendo. Isso vai permitir que a gente consiga ajustar o processo terapêutico de uma forma única a cada paciente, a cada cliente. E essa personalização dessas atividades e dessas recompensas podem aumentar de forma significativa essa relevância do tratamento para o paciente. Por quê? Porque potencializa os resultados. Também um outro ponto muito bom, muito significativo da gamificação é essa redução da ansiedade e do estigma. Porque a gamificação terapêutica, ela ajuda na redução dessa ansiedade que é associada a certas formas de terapia. Especialmente para pessoas que têm receio de iniciar um tratamento psicológico tradicional. Então, o uso desses elementos lúdicos vai tornar esse processo, vamos dizer assim, mais leve, mais acessível, quebrando essas barreiras, quebrando esses estigmas que estão relacionados ao tratamento de saúde mental convencional. Quando nós temos um ambiente de jogo, esse paciente, essa pessoa, ela vai se sentir muito mais confortável, até mesmo para ela poder explorar questões que são muito mais difíceis, sem, vamos dizer assim, ela está se sentindo que está naquele ambiente terapêutico tradicional, convencional, que traz ou que trabalha dentro de uma rigidez ali do processo terapêutico. Como que essa gamificação terapêutica, então, pode impactar diferentes tipos de terapia? Se nós pensarmos, eu trouxe algumas para vocês, só como exemplo. Se a gente pensar na terapia cognitivo-comportamental, a gamificação pode ser aplicada dentro de uma abordagem orientada
para a resolução de problemas e de modificação de padrões de pensamento e de comportamento. Dentro desse contexto gamificado, esses pacientes, essas pessoas, vão se sentir desafiadas, e vão poder desafiar essas crenças disfuncionais e substituir esses pensamentos negativos por pensamentos mais positivos, através dessas tarefas, desses objetivos que vão se alinhar com a teoria do TCC. Quando esse paciente conclui essas tarefas, ou seja, ele vence esses desafios dentro desse ambiente do jogo, ele vai ter uma oportunidade maior de reforçar as conquistas e de aprender de maneira muito mais dinâmica. Podem ser usados diários digitais para rastrear pensamentos automáticos, crenças disfuncionais. Eu uso muito, eu peço para eles escreverem no bloco de notas. Eu faço esse diário digital gamificado no próprio bloco de notas do celular deles. Depois eles copiam, mandam para mim, ou a gente abre no momento da intervenção e nós vamos fazendo a leitura de tudo isso que ele foi registrando. Também a gente consegue recompensas virtuais para fazer uma exposição bem-sucedida nessas situações ansiogênicas, por exemplo, superação de fobias, que eu trouxe para vocês hoje. Nós temos aí o medo da barata, mas temos o medo do avião, de andar de avião. Temos o medo de dirigir, que vem muito mais... que é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente medo de dirigir no asfalto, em estradas. Então, é interessante a gente trabalhar, fazer esse trabalho de gamificação. Tudo bem, pessoal? Tem dúvidas ou eu posso ir? Dentro da terapia de aceitação e de compromisso, onde nós vamos trabalhar a aceitação de pensamentos, de sentimentos sem julgamento, também nós conseguimos potencializar essa gamificação. E nessa teoria, vamos dizer assim, nessa linha de trabalho, os jogos vão ajudar os pacientes na prática dessa aceitação, através de atividades que vão envolver a exposição gradual, as situações desconfortáveis, estressantes, e ao mesmo tempo que vai oferecer a esse paciente um sistema de recompensa, por aceitar essas experiências de uma forma muito mais saudável. E isso cria um espaço seguro para que o paciente possa explorar e também expandir a sua zona de conforto. Aqui na nossa terapia familiar, na nossa terapia vindo do Bert, da constelação familiar, nós também temos, acho que eu passei a mais aqui, nós também podemos usar a gamificação para ajudar a identificar os padrões disfuncionais e melhorar a comunicação dentro do sistema familiar. Por exemplo, existem jogos que podem ser criados para simular situações familiares, para permitir que esses membros da família possam explorar diferentes maneiras deles interagirem de resolver os problemas familiares. E isso vai acontecendo de uma forma mais leve, mais envolvente, de aprender essas novas habilidades para resolver os conflitos e melhorar essa dinâmica familiar. Então, nós temos simulações virtuais para explorar as dinâmicas familiares em ambientes digitais interativos. Nós temos jogos de papéis que vão ajudar os clientes a assumir diferentes perspectivas familiares de uma forma segura. Hoje, por exemplo, eu uso muito. A gente chama, eu acredito que vocês também, para quem já trabalha com a constelação, a gente fala que é o uso de bonecos no campo seco, onde as pessoas movimentam, colocam os bonecos, não necessariamente para chegar numa constelação, mas eles vão movimentando os bonecos e a gente vai criando perguntas a partir dessa colocação no campo. Eu ainda uso o campo e os bonequinhos, mas hoje nós já temos vários jogos, online, e até
nossa, me fugiu a palavra, simulações virtuais mesmo, que podem criar esse ambiente de uma constelação, de um ambiente familiar. Tá? A neuroterapia, que eu já usei muito, tanto a neuroterapia quanto a abordagem comportamental ou as teorias baseadas no feedback. Trabalha, que principalmente o objetivo dessas terapias é o trabalho com a regulação dos processos cerebrais. Então, a gamificação é uma ferramenta poderosíssima quando ela integra esse biofeedback com os elementos do jogo, através de dispositivos que vão monitorando a atividade cerebral e a outras respostas fisiológicas. Então, um paciente, um cliente, ele joga, ele pode, né, ele está se sentindo jogando, participando de um jogo, mas ele melhora o foco, o relaxamento, o controle emocional. E esses jogos vão fornecendo, também pode ser, a escrita terapêutica, que é o diário gamificado, também. Se essa escrita terapêutica, ela tem uma organização, ela tem um propósito, ela vai ser trabalhado dentro do consultório como uma ferramenta, ela também é o diário gamificado. Ela também passa a ser uma das ferramentas da gamificação, tá? É assim. Bom, então, quando esses jogos fornecem esse feedback visual ou auditivo em tempo real, vai permitir a essas pessoas que elas vejam, que elas ajustem as próprias respostas cerebrais de uma maneira muito mais prática, muito mais divertida. Hoje eu uso muito a gamificação com pessoas com TDAH, porque uma pessoa com TDAH ela não dá conta de ficar 50 minutos. Uma hora, então, dentro de um processo terapêutico convencional. É necessário a gente usar ferramentas dentro do que a gente está chamando hoje de gamificação, para buscar a atenção dessas pessoas, desses pacientes. Nós temos jogos de neurofeedback que vão monitorando essa atividade cerebral em tempo real e vai oferecendo recompensas quando esse cliente atinge um estado, por exemplo, de foco ou de relaxamento. Nós temos aí apps que desafiam, né, aplicativos que desafiam os clientes a completar missões de regulação emocional, como, por exemplo, a respiração por 5 minutos. Hoje nós temos vários aplicativos de respiração, de meditação. Temos também as abordagens somáticas e os mindfulness, que são jogos baseados em sensores corporais, que vão permitir esse biofeedback para ensinar a regulação do sistema nervoso. Enfim, hoje nós temos muitos aplicativos que recompensam a prática diária do mindfulness com conquistas e com desafios diários. Até ele fazer, até essa prática do mindfulness ou a prática da respiração consciente se tornar um hábito natural para ele. Então, podemos sim usar desses apps a favor dessa prática terapêutica. Nós temos também, até nas terapias pré e perinatais, nós podemos trazer, para quem trabalha com as terapias pré e perinatais, também pode usar de narrativas gamificadas para acessar memórias emocionais ligadas ao nascimento, por exemplo. Nós vamos ter jogos mais suaves, mas temos já jogos que vão estimular o paciente, o cliente, a construir essas conexões positivas com a própria experiência intrauterina. Quando a gente entende que a gente tem muitas ferramentas, vai nos ajudando muito, muito mesmo. Porque a gente, ainda mais nessa correria do imediatismo, onde as pessoas cada vez têm menos foco, quando a gente lança a mão atrás para a prática terapêutica, esses apps, essas ferramentas da gamificação, a gente vai ganhando muito, né, para a prática. Então, hoje nós temos uma vasta
diversidade de elementos de gamificação que são relevantes para a prática terapêutica, muito. E se nós pensarmos como que funciona isso, né? Nós vamos ter desafios graduais, porque essas tarefas, na maioria dos jogos, são divididas em níveis de dificuldades crescentes. Começa no nível fácil, vai para o nível médio, vai para o nível difícil, vai para o nível master, permitindo, assim, que o próprio cliente vá tendo progressos pequenos e também consistentes. Nós vamos ter aí o feedback imediato, porque fornece esse retorno rápido, parabéns, você atingiu o seu objetivo de hoje. Essa frase, pessoal, já traz um reforço de um comportamento positivo muito grande. Para as pessoas que precisam dessa validação, ainda de forma externa, essa frase já traz aquela sensação de alívio, aquela sensação, eu consegui. Recompensas e conquistas, trazendo pontos, até pequenos prêmios virtuais por cumprimento de metas terapêuticas. Histórias envolventes, eu uso muitas histórias envolventes, onde eu coloco a vida do cliente, eu gosto muito de escrever. Então, eu trabalho muito com histórias narrativas personalizadas, que vão refletir a jornada emocional do paciente. No meu Instagram, eu tenho uma linha do tempo, onde eu trabalhei com uma aluna, nem todos permitem eu postar, são pouquíssimos e eu respeito, mesmo omitindo o nome deles, ou trocando o nome. Eu tenho a linha do tempo, e essa foi uma do trabalho que eu fiz com ela, foi criar uma narrativa personalizada, uma história da vida dela no decorrer do câncer inteirinho, desde o processo da descoberta até o processo que ela foi liberada para voltar para a vida sem esse câncer. Então, abrir mão, ou melhor, lançar mão, trazer essas histórias narrativas, e a gente pode ir escrevendo capítulo por capítulo, a cada sessão, é também uma grande ferramenta. E essa escrita narrativa, aqui até a Paloma perguntou da escrita terapêutica, ela serve como um monitoramento, como um progresso visível. Além dessa escrita, que pode ser através de uma história, que depois ela serve para a gente construir uma história, nós podemos lançar mão de gráficos, de medidores, de relatórios que vão mostrando os avanços em habilidades emocionais e comportamentais. Tá ficando claro, pessoal, quantas ferramentas nós temos hoje? Tá claro para vocês? Como fica esse futuro da gamificação terapêutica, né? Hoje nós entendemos que essa gamificação na prática terapêutica está apenas começando, mas ela tem muito ainda a desabrochar. E à medida que a tecnologia vai avançando, essas plataformas de jogos também vão se tornando cada vez mais sofisticadas e cada vez mais acessíveis. Eu acredito muito que esse futuro vai trazer cada vez mais experiências de realidade virtual que, quando bem usadas, ela se torna ferramenta de apoio e até de incentivo e impulso. Também nós temos aí uma realidade, além de ser virtual, nós temos uma realidade aumentada, porque criam mundos imersivos, onde esses pacientes, onde esses clientes têm a possibilidade de explorar, de resolver questões emocionais num ambiente que é controlado, que é seguro. E, além disso, essa integração da inteligência artificial, ela vai permitindo uma personalização em tempo real de todo o processo terapêutico. E ainda permite que a gente consiga ajustar as atividades e as recompensas de acordo com as respostas do nosso cliente, do nosso paciente. Portanto, essa gamificação, ela pode promover a criação de redes de apoio online, onde esses clientes podem interagir com outros clientes, com outras pessoas que estão passando também, às vezes, por experiências muito próximas a dele.
E essa dimensão social vai agregando valores nesse processo terapêutico, porque vai oferecendo um espaço muito mais amplo para que essas pessoas consigam compartilhar as suas conquistas, os seus desafios, os seus aprendizados. Quando nós pensamos nessa gamificação terapêutica, nós temos que entendê-la não como uma tendência passageira, muito pelo contrário, como uma verdadeira revolução na forma desse tratamento com a saúde mental. Quando nós combinamos os princípios dos designers de jogos com as práticas terapêuticas tradicionais, ela tem esse potencial de transformar esse processo terapêutico numa experiência riquíssima, muito mais envolvente, muito mais acessível e eficaz. Então, a gamificação hoje oferece essa abordagem personalizada, flexível, que respeita o ritmo e as necessidades do cliente, do paciente. E isso faz com que o tratamento se torne muito mais atraente, muito mais motivador. Eu acredito que a gamificação, sem dúvida, é uma das chaves para o futuro da prática terapêutica. Exatamente porque ela cria uma diversidade de oportunidades de cura através de um processo mais divertido, mais lúdico, mas sem perder o significado desse processo terapêutico, que é um cuidado que eu acredito que a gente deve ter. Não é o jogo pelo jogo. Aumenta muito mais a nossa responsabilidade como terapeuta, porque não é o jogo pelo jogo. Para a gente poder oferecer algo, nós temos que ter um domínio para a gente saber onde a gente vai começar, o que a gente vai oferecer e aonde a gente quer chegar. Porque senão fica o jogo pelo jogo, né? E o jogo pelo jogo, eles não precisam aí de um terapeuta para poder trabalhar com ele. Quando nós pensamos nessa gamificação em contextos terapêuticos que vão muito além dos jogos, e a gente pensa também que nós podemos incluir diversos elementos estratégicos que vão tornando o processo muito mais envolvente, muito mais interativo, muito mais motivador, nós vamos olhar para várias práticas que a gente pode trazer. Eu já falei de algumas, estou trazendo mais. Nós temos as narrativas e as histórias imersivas que eu já falei para vocês. Vamos criar uma jornada, uma história onde o cliente é o protagonista. E cada etapa desse processo terapêutico representa um capítulo, com desafios a serem superados, com conquistas a serem celebradas. Por exemplo, eu pensei numa pessoa, num cliente, num paciente que precisa superar a ansiedade. Essa pessoa pode ser apresentada como uma exploradora, um explorador, em busca de um equilíbrio emocional, e ela vai enfrentar vários monstros que representam os seus medos, os seus pensamentos negativos. E a gente vai criando esse roteiro. Também temos o feedback instantâneo visual. Podemos trazer para esse feedback gráficos, tabelas, termômetros, que vai mostrando esse progresso de uma maneira visual. Esse termômetro de energia emocional, o pessoal que está fazendo o curso em neurocognição sistêmica vai aprender muito dessas ferramentas para trazer para a prática. Eu gosto muito do termômetro de energia emocional. Eu criei o meu, mas tem vários aí, várias formas de você trabalhar com termômetro de energia emocional, onde esse cliente, esse paciente, vai registrando os seus avanços diários, através de meditações feitas, de enfrentamento de situações desafiadoras, vencendo cada etapa que ele mesmo propôs como meta. Tem uma outra ferramenta também que as pessoas gostam muito, que é a criação de avatares ou de personagens representativos. Isso permite que os clientes criem o próprio avatar, o próprio personagem que vai representá-lo no processo de evolução. E muitas vezes esse avatar acaba se tornando um arquétipo de força para ele mesmo. Então, é uma outra ferramenta muito boa que eu não sei se vocês aqui já usam. Por exemplo, vamos pensar num cliente que ele criou um avatar, e esse avatar vai se evoluindo à medida que ele vai ganhando confiança. Então, ele vai ganhando acessórios, ele vai ganhando poderes em cada etapa vencida.
jovens amam criar esses avatares. Eu falo jovens, mas pré-adolescentes também, porque faz parte do universo deles, tá? Eu tenho o avatar na sala de espera, eu tenho o Batman, é o meu avatar, porque o Batman é o único herói que não tem poderes mágicos, porque todos os outros heróis têm poderes mágicos. E ele é um herói onde ele tem que exercitar, ele tem que treinar, ele tem que ter disciplina. Então, o Batman é o meu avatar, o avatar que toda vez que eu desanimo, que eu fico sem forças, eu olho para ele. E ele acaba sendo um arquétipo de força para mim. O Batman não foi eu que criei, mas eu criei a inspiração de me tornar cada vez melhor, né? De fazer que a minha versão seja cada vez melhor de eu mesma, através dessa possibilidade de disciplina, de compromisso que o Batman tem com ele mesmo. Não sei se vocês também gostam do Batman, mas eu sou meio que apaixonada aí. Eu gosto muito da filosofia, da força, né, da dedicação do Batman. Nós temos ritual de conquistas, troféus simbólicos, criar esses momentos simbólicos para celebrar marcos importantes, como, por exemplo, oferecer certificados, medalhas digitais, objetos reais, como pedras, mensagens motivadoras, quando o cliente atinge a meta, completou 10 sessões, você ganha X. Aí vocês podem me perguntar, mas você faz isso para todos? Não, não para todos. Para aqueles que realmente precisam, certo? Tem pessoas que já têm um nível emocional de compromisso que nem sempre precisa de todas essas ferramentas. Mesmo assim, eu utilizo de outras ferramentas. Talvez o que eu não use tanto são o troféu simbólico, esse feedback mais palpável, materializado. A exploração guiada também é uma outra ferramenta, porque nós podemos trazer atividades que vão estimular a descoberta de novas perspectivas, de novas habilidades. Um mapa de tesouro emocional. Não sei se vocês já criaram um mapa de tesouro emocional para vocês poderem trabalhar com os clientes, onde esses clientes vão descobrir recursos internos, como resiliência, paciência, por meio de reflexões, de ações. A competição saudável, quando nós trabalhamos em grupo, incorporando elementos de competição para motivação, mesmo que seja contra os próprios resultados passados. Surpresas, recompensas aleatórias, onde a gente vai introduzindo elementos inesperados para manter o interesse e a curiosidade. Uma caixa surpresa virtual. Às vezes eu trabalho com a caixa surpresa material, quando quando a terapia é presencial. Ali tem atividades, tem mensagens, tem sessões específicas. Podemos trabalhar também, tem muitos, principalmente no coach, que trabalha com sistema de padrinhos, de mentores, que conectam os clientes a pessoas que já passaram por processos similares. O Elton tem esse sistema de padrinhos e de mentores. Então, quem termina o curso com ele, que avança o nível, se torna padrinho daqueles que estão iniciando. Isso vai criando uma dinâmica onde um cliente mais experiente vai compartilhando as dicas com aquele que está começando. É como se fosse um guia de cura. Temos a personalização total, quando a gente permite que o cliente vai personalizando essas metas, essas recompensas, até mesmo as fases do processo, tornando esse método cada vez mais significativo. Por exemplo, um cliente decide que a sua recompensa, ao completar uma meta, ao atingir uma meta, vai planejar um dia especial para si mesmo, simbolizando assim um autocuidado. Dividir, né, o processo em fases menores, onde esse cliente faz uma revisão do que ele aprendeu antes, para ele poder seguir para o próximo desafio. Por exemplo, 5 sessões. Eu sempre faço avaliação na sexta sessão ou, às vezes, na quinta sessão.
sempre faço avaliação com eles. Então, após 5 sessões, esse cliente cria um manual de sobrevivência, com tudo aquilo que ele aprendeu. Bom, sejam bem-vindos quem estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Nós temos ferramentas e tecnologias inovadoras, com muitos aplicativos gamificados, eu não vou ler todos, mas quem se interessar, deixa lá no grupo, Bel, coloca para a gente os aplicativos que você tem, eu coloco sim, eu escrevo, tá? Ou no meu PV. Nós temos a realidade virtual e aumentada, que eu falei para vocês, principalmente para tratamento de fobias e para práticas de regulação emocional. Temos, né, o neurofeedback gamificado, o exemplos de gamificação em ação para terapias infantis, para superação de traumas, por exemplo, a jornada do herói, onde ele vai ganhando poderes ao longo do caminho, tratamento de ansiedade social através de desafios que são graduais, e ele vai passando por missões, onde ele tem que ter missões de coragem, para se encorajar, para ter interações sociais, com o feedback positivo ao completar cada tarefa. Temos também os benefícios da gamificação, onde, até para nós, terapeutas, porque a gente vai... quando a gente entende, quando a gente vê que os nossos clientes, eles estão muito mais motivados a seguir o plano terapêutico, acaba sendo para nós também um feedback muito positivo. E essas ferramentas gamificadas vão permitindo que a gente faça essa avaliação e os ajustes necessários em tempo real. Então, o nosso processo também vai se tornando muito mais leve, tá? Mas, se vocês me perguntarem, mas existe limitações? Existe cuidado? Sim, existem. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Muito bem. Evitar superficialidade. Lembra que eu falei agora há pouco? O jogo pelo jogo não é ferramenta terapêutica. O jogo, ou qualquer outra ferramenta da gamificação, ela tem que ser usada como um complemento. Eu vou falar de novo. A gamificação deve ser usada como um complemento à abordagem terapêutica. Não, nunca, como substituto do trabalho profundo. Quando a gente pensa na personalização, nós temos que entender também que essa personalização, ela vai nos possibilitar estratégias gamificadas que precisam ser adaptadas às necessidades do cliente. Não dá para generalizar, senão nós vamos ter uma personalização limitada. E um monitoramento ético. Proteger a privacidade desses dados coletados por aplicativos ou dispositivos. Senão a gente perde a nossa ética profissional, perde o nosso efeito quanto terapeuta. Certo? Bom, nós temos aí, como eu falei, vários cursos para vocês. Pessoal, tem alguma dúvida? Vocês gostariam de fazer alguma colocação? Está claro para vocês o que eu estou trazendo? Eu achei bem interessante, assim. Ultimamente eu estou estudando bastante a terapia floral e eu quero muito estudar, fazer atendimentos com a terapia floral sistêmica, sabe? Então, queria muito estudar essa parte para entender o cliente como um todo, como um ser, não só ser uma terapeuta que fica indicando essências florais. Eu não quero ser essa terapeuta que usa essa essência que vai tratar isso. Eu quero tratar o paciente como um todo. E hoje, quando eu atendo algumas pessoas, eu já faço uso das perguntas e também dessa escrita terapêutica, que eu acho bem interessante. E essa aula de hoje só fez assim afirmar como é interessante a gente ter essa ferramenta, né, como ajuda nos atendimentos. É necessário, né, Paloma? É muito necessário a gente ter essas ferramentas. Muito. Eu estou trazendo para vocês agora 2 exemplos de como vocês podem trabalhar. Eu acho que vai te ajudar bastante, Paloma.
porque a gente aprende muito, né, quando a gente traz, vamos dizer assim, essas ferramentas para dentro do ambiente terapêutico. Então, vamos pensar assim, olha, como que eu posso explorar uma dinâmica familiar em ambientes digitais interativos? Eu já vi, eu já fiz um cursinho rápido, mas eu não comprei o aplicativo, então eu não tenho, mas eu já fiz como aluna. E é muito bom, porque esse aplicativo, que é uma realidade virtual, ele tem tanto no computador que você usa o mouse e vai mexendo, como a realidade dos óculos virtuais. Então, nós temos aí, o que eu fiz foi plataformas mesmo, plataformas baseadas em realidade virtual ou realidade aumentada. Então, na própria plataforma, se cria esse ambiente imersivo, onde o cliente pode entrar nesse ambiente representando a sua família ou seu sistema relacional. Pode trabalhar com o sistema organizacional, com o sistema social. Oi, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Você quer fazer alguma pergunta? Não? Tá. A representação também virtual de avatares, de objetos, que se cria nesse espaço digital de acordo com o sentimento, com a percepção que possui sobre cada membro dessa pessoa. Então, ele trabalha com as posições, o terapeuta, né? Vai trabalhando com as posições, com o distanciamento, com as características visuais desses avatares, por exemplo, tamanhos, cores, expressões, que refletem essas emoções, essas tensões, essas conexões do cliente com cada membro. Então, por exemplo, eu estou aqui e eu coloco um pai muito distante, esse pai está de costa, o que está simbolizando isso? Já é algo muito intenso para esse terapeuta trabalhar com esse paciente. Eu faço isso ainda com os bonequinhos e com o campo seco, certo? Mas já tem essas plataformas visuais. E aí, esses ambientes também podem fornecer feedbacks visual em tempo real. Mudança de cores, de iluminação. É lógico que essas plataformas, elas vão promover um trabalho muito mais amplo do que você trabalhar ali com a sua realidade, o seu campo e os seus bonequinhos. Porque nos bonequinhos a gente pode trocar o bonequinho por outro, que representa uma força maior. Mas a iluminação a gente não vai trabalhar, não dá para a gente criar muitos avatares. Né? Por exemplo, quando um cliente aproxima 2 avatares que representam pessoas em conflitos, o ambiente muda de cor, sente calor, traz luz, né? Traz som, tudo isso para simbolizar a tensão e melhorar a relação daqueles 2 conflitos. Então, é uma cena, se cria uma cena muito real. Temos também, dentro dessas plataformas, a possibilidade de teste de exploração, onde o cliente pode modificar a posição, os papéis de cada avatar para experimentar essas novas configurações emocionais ou relacionais. Por exemplo, o cliente posicionou o pai, agora mais próximo, para simular essa reconexão. E vai ajustando a postura da mãe, que pode ser uma mãe controladora, para uma postura mais receptiva. Então, quando ele vai criando essa mudança, ele mesmo vai se ajudando na própria visualização que ele faz com os diferentes comportamentos e vai gerando novas decisões que vão impactando o sistema familiar. Hoje, eu acredito que nós estamos passando aí por novas fases até da constelação, e antigamente se preocupava muito com falas prontas, né? E aí eu sempre tive essa pergunta: se falas prontas fosse o ideal, nós temos alguns modelos que são necessários, mas se falas prontas fosse o ideal, o Bert teria deixado inúmeros livros dessas falas prontas. Mas quando a gente coloca o próprio cliente, e quem acompanha as constelações comigo, acompanha isso. O que você gostaria de falar? O que você gostaria de sentir? Por mais que a fala venha de mim, eu pergunto para o representante, é real
Não. O que você gostaria de falar? Porque quando tem essa postura do próprio representante, do próprio cliente, mexer, expressar o que sente, a alma vê, a alma muda. Nós temos também nessas plataformas a própria integração com o terapeuta, como facilitador, que ele vai ajudando o cliente a interpretar esses padrões, essas representações. As narrativas, né, o uso de narrativas personalizadas. Nós temos software de constelação virtual, de realidade virtual, interface simples em 2D ou 3D, inteligência artificial que podem prever padrões de interação com base de movimentação, pode sugerir mudanças nos papéis familiares para facilitar novas percepções, sensores de movimentos. Eu não sei se eu sei pronunciar, chama... escreve-se Kinect. Eu não sei como... Quem é bom no inglês, por favor, me ajuda a pronunciar. É um aplicativo que pode capturar os movimentos do cliente, traduzindo eles em ações de avatares. Não sei se vocês conhecem. Escreve K-I-N-E, N de navio, E-C-T. É da Microsoft. Vocês conhecem ou não? Mas tentem pesquisá-lo, ele é muito interessante, tá bom? E qual que é os benefícios, então, dessa simulação visual? Primeiro, que vai ter uma visualização muito clara das dinâmicas complexas. Vai ter uma exploração segura, vai incentivar, estimular a neuroplasticidade, a experiência emocional. Essa acessibilidade pode ser feita tanto presencial quanto online, que é um outro ponto positivo. Tem um engajamento com uma tecnologia inovadora, né? Porque torna o processo muito mais interessante. Principalmente quando a gente pega aqueles clientes que têm muita resistência a métodos tradicionais. Então, qual que é o processo? Como seria uma sessão? O cliente entra lá na simulação, usando esse óculos, né, da realidade virtual. Aí ele vê esse espaço vazio e ele vai trazendo esses avatares, essa representação, criando, então, essas formas simbólicas. E nós, como terapeutas, vamos pedindo, vamos fazendo as intervenções necessárias para que ele perceba essa dinâmica familiar. E aí o cliente vai ajustando essas posições, essas interações. E a gente pode fazer perguntas simples, né? Mas fazer as interações. O que essa distância entre você e seu pai simboliza? O que ela está te contando? Como seria se você colocasse a sua mãe um pouquinho mais próxima, em posição de acolhimento? O que te impede de você chegar até a sua mãe? Essa intervenção é fundamental, para que essa simulação desse cliente tenha esse impacto de mudança em tempo real na vida dele. Certo? Mas temos desafios dos cuidados. Custos da tecnologias, porque hoje equipamentos como os óculos esses óculos de realidade virtual ou software têm um custo inicial e geralmente são custos altos. Temos que ter o aprendizado tecnológico. Antes de começar, a gente estava falando sobre a tecnologia, que a gente precisa treinar muito para usar essas plataformas, para que a gente não trabalhe de uma forma superficial. Vamos olhar para quem tem fobias de barata. Como que eu trabalho? Eu tenho, Bel. A Fátima tem. Oi, Verônica, você também? Sim, Bel. Tá. Claudinha também? Eu tenho, mas eu enfrento. Ontem voou uma aqui, eu gritei, mas matei. Eu falo para ela assim, Cláudia, corre, que se alguém vê, te mata. Então, voa, vai embora. Não, mas... Qual que é esse plano gamificado para o tratamento de fobia, né? Que a gente chama de cucarafobia. Olha que chique! Vocês que têm medo de barata, vocês têm essa fobia, chama cucarafobia. Bom, então vamos lá. Qual que é o objetivo? Eu vou falar o plano inteiro, tá bom? Primeiro, reduzir a resposta emocional extrema, medo ou pânico das baratas.
recondicionar padrões cognitivos que são associados ao estímulo e promover a autoconfiança e o controle sobre esse gatilho da fobia. Qual que é a estrutura do plano? Primeiro, preparação inicial. E antes de iniciar, fazer a anamnese breve, compreendendo a intensidade do medo, o histórico do cliente, se o cliente tem ataques de pânico ao ver baratas, ao vivo ou mesmo de imagem. Fazer uma avaliação subjetiva da ansiedade, o quanto você se sente ansioso quando você pensa em baratas, registrar esse nível inicial de ansiedade, pode usar através de testes, as etapas de exploração gradual, cada etapa deve ser trabalhada até que o cliente alcance uma redução significativa de ansiedade. Não dá para avançar para a próxima etapa, se esse cliente não se sentir confortável. Então, a etapa 1, a exposição cognitiva. Vamos pensar nas imagens e nos pensamentos. Qual que é o objetivo dessa etapa? Introduzir o conceito de barata de uma forma indireta e segura. Qual a ferramenta que vocês vão usar? Imagens de baratas em um ambiente controlado. Então, pode ser, por exemplo, através de slide. Eu deixei meu slide aqui, poderia ser um slide de barata, certo? E aí vocês vão passando esses slides com essas imagens das baratas pequenas e cartoonizadas, que representam menos ameaçadoras. E gradualmente, vocês vão aumentando o realismo dessas imagens. Isso vocês vão fazendo com que o cliente vá descrevendo essa barata, refletindo a sua aparência. Vocês podem ir perguntando, o que você percebe ao olhar para essa imagem? É algo que te machuca? Que pode te machucar? Então, a gamificação é criar uma missão para observar as imagens por 1 minuto, sem parar, 1 minuto consecutivo. Se ele conseguir olhar essas imagens por 1 minuto, ele ganha 1 ponto. E a cada imagem nova, esse cliente pode desbloquear recompensas. Por exemplo, o nível de confiança representado por uma medalha, por uma estrela. Venceu essa etapa de 1 minuto, conseguiu várias vezes ver essas imagens, passa para a segunda etapa, que é a exposição virtual já numa simulação em 3D, por exemplo. Qual que é o objetivo? Tornar a interação muito mais próxima. Então, qual que é a ferramenta agora? Simulação de baratas digitais em aplicativos de realidade aumentada ou plataformas interativas. Quais são os passos? Mostrar uma barata 3D animada em ambiente virtual. Pode ser no smartphone, num tablet. E aí vocês vão permitindo que esse cliente comece a interagir com essa barata virtual. Vai se aproximando, vai se afastando, vai tocando virtualmente. E gradualmente vão simulando movimentos mais próximos ou mais rápidos da barata, aumentando cada vez mais esse realismo. A gamificação é criar essa missão onde o cliente precisa interagir com a barata virtual. Por exemplo, arrastá-la para um canto da tela, empurrá-la com o toque. E as recompensas para a cada tarefa que ele completar, sem interromper, ele vai ganhando uma recompensa, sem evitar ali a atividade. Jura? Você está fibrilando só de pensar? Depois você assiste essa aula de novo, Cláudia, monta essa aula para você. Se você quiser, eu até mando ela para você, tá bom? Eu tenho todos os passos dela, certinho. Aí eu vou te mandando. Uma outra etapa, porque é interessante, e vocês podem trocar barata por medo de dirigir, medo de atender, qualquer medo de vocês. Uma outra etapa, aí você vai passar mal agora, Cláudia, já é as baratas realistas, modelos físicos, né? Se acostumando a interagir com as réplicas tangíveis mesmo das baratas. Então, qual é a ferramenta? O uso de baratas de plástico, de borracha, por exemplo. Coloca uma réplica da barata longe do cliente numa mesa. Ele vai... Medo de escorpião, dá para você fazer esse planejamento também. Se você quiser, depois, Paloma, você me fala, eu mando para você amanhã, tá bom? E vai aproximando essa barata, essa réplica, perto, longe,
vai incentivando o cliente, se ele quer tocar, se ele quer segurar, respeitando o tempo e o limite dele, tá bom? Nada de avançar. E aí a gente vai criando desafios. Toque a barata por 3 segundos para ganhar 10 pontos. Segura a barata na sua mão por 5 segundos para você avançar ao seu próximo nível. Vai oferecendo reforço positivo. Vamos para mais um? Quarta etapa, exposição real. Contato controlado. Bom, aí, Paloma, você não vai pegar um escorpião, porque aqui já é um contato mais real. Mas você pode pensar, de repente, de matar um escorpião. O uso de baratas reais mesmo, vivas, em ambientes controlados. Caixa, por exemplo, transparente. Dá para você fazer com escorpião em caixas transparentes, em vidro, mas só não vai pegar, por favor. Aí vocês vão observar essa barata, ou esse escorpião, né? Nessa caixa segura, vedada, à distância. Gradualmente vai se aproximando dessa caixa. Se o cliente se sentir confortável, vai incentivando a abrir essa caixa, a tocar a barata com objeto longo. De repente, ele até aceita o contato direto com a barata, se ele concordar e se sentir seguro, tá? Qual seria a narrativa final? Como uma missão de vencer o desafio-chefe. E aí, a última missão é enfrentar a barata real e mostrar que você é mais forte do que ela. E para cada tarefa, um troféu simbólico ao final desse processo. Ao longo desse treinamento, nós vamos ensinando técnicas, porque eu estou falando muito rápido, tá bom? Mas ao longo de todo esse processo, nós vamos ensinando as técnicas para lidar com o aumento da ansiedade, através de respiração diafragmática, da reestruturação cognitiva, onde a gente vai ensiná-lo nessa transferência. Baratas são perigosas para uma substituição de um pensamento mais realista. Baratas são inofensivas e não querem me atacar. Se pensando num escorpião são perigosos. Escorpiões são ofensivos, sim, mas se eu tomar cuidado, eles não me atacam. E a avaliação desse processo todo, reavaliando os níveis de ansiedade, perguntando como esse cliente se sente em relação às baratas hoje, fazendo com ele um plano, né, para reforçar esse aprendizado, trabalhando com ele essa interação com baratas em ambientes reais. E quais são os resultados esperados? Redução progressiva e mensurável desses níveis de ansiedade em relação às baratas, maior confiança, maior controle emocional diante das situações que envolvam, né, esse medo dele, que envolvam as baratas. E principalmente a mudança na percepção cognitiva, de que baratas são uma ameaça para algo mais realista. Ferramentas são os aplicativos, são tudo isso que a gente trabalhou, réplicas físicas de baratas, software de gamificação, enfim. Deixa eu voltar aqui, acho que eu não tenho um novo slide. E aí eu deixei para vocês, deixa eu mudar aqui o slide, esse slide para a gente... A gamificação terapêutica representa essa nova era na prática terapêutica, onde criatividade, ciência e tecnologia se unem. É uma abordagem inovadora que oferece esse tratamento mais acessível, envolvente e personalizado, alinhado às necessidades. E é uma revolução realmente na prática terapêutica, porque ela transforma a forma como nós, terapeutas, engajamos nossos clientes, vai integrar elementos de jogos para motivar e facilitar as mudanças comportamentais, combina neurociência, psicologia comportamental e design de experiências, oferece intervenções mais eficazes e cativantes e ainda promete um futuro muito mais acessível e dinâmico para toda esse processo terapêutico que é dinâmico. Ninguém passando mal por causa das baratas, não, né? Não? Então, tá ótimo. Muito bem. E agora, vocês têm perguntas para fazer? Vocês gostariam de colocar
algum ponto de vista. Eu vou fechar a apresentação aqui para eu ver vocês agora, porque enquanto eu estou na apresentação, vocês ficam super pequenininhos e tem alguns aqui que desaparecem, eu não consigo ver. Pessoal, e aí? Gostaram da aula? Ajudou vocês? Trouxe uma contribuição? É um assunto novo, muito novo, né? Que, na verdade, não é novo, como eu disse, porque a gente já aplica muitas coisas. A Paloma deu o exemplo da escrita terapêutica, que é uma ferramenta da gamificação. Tem muitas ferramentas que a gente já usava e que agora a gente sabe do nome certo, que é gamificação terapêutica. Eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, se tem dúvida, se querem fazer alguma colocação, se o que eu trouxe deu para ajudar vocês. Eu sempre gosto do feedback no final da aula. Por favor. Oi, Bel. Eu acho que você trouxe, sim, muita contribuição. E durante sua fala, muita coisa foi passando, vinha muita coisa, né? E até mesmo a questão dos jogos de realities, né? Os reality shows. Verdade. Que acaba movimentando, porque as pessoas se enxergam ali, né? Se espelham ali. Então, veio muito isso para mim também, essa questão. E acho que é aquela questão da faca, né? A faca corta o pão, mas também pode matar, né? Então, acho que esse ponto que você fala, é muito importante que o terapeuta tenha isso como uma grande ferramenta ali, e saber para onde conduzir. Porque o jogo pelo jogo não vai adiantar nada, né? Não vai conduzir ninguém em nenhuma transformação. Acho que esse é o grande o desafio, né? Por isso que é necessário, né? Muito treinamento, e assim, vamos trazendo aos poucos. Mas é um passo, Fátima, que eu acredito que a gente vai ter que aprender. Sim, eu fiquei pensando aqui nas realidades virtuais, né? Aqueles óculos que eu coloco. Gente, é muito legal. Muito legal. E que isso se torne mais acessível também, né? Porque até isso conseguir conquistar uma gama de profissionais, igual você está trazendo isso para a gente, igual você falou assim, muitas pessoas até usam, tem alguns jogos que a gente utiliza, mas nem tinha essa noção, né? Mas saber que tem essas plataformas que pode se usar e que isso se torne mais acessível também, né? Porque com certeza tem um custo. Tem. E é um custo alto, como eu falei, né? E não sei porquê, mas na sua narrativa, eu lembrei de outras ferramentas que eu trabalho que também podem ser consideradas como ferramentas de gamificação, de uma certa maneira. Eu trabalho muito com as músicas que os pacientes, que os clientes gostam, analisando terapeuticamente e trazendo as questões dentro da música. Mas aí a gente precisa também aprender a analisar a música, não pelas frases que elas estão escritas, mas nas entrelinhas implícitas que está trazendo a reação daquele nosso cliente que gosta. Então, o que está implícito ali que está chamando a atenção dele? Então, porque muitas músicas acabam sendo avatar. A gente tem isso em momentos românticos, de casal, a gente tem momentos de tristeza, principalmente, quando eles falam, no momento de tristeza eu gosto de ouvir essa música me dá força. Então, é um elemento, gente, que eu falo assim, olha, Fátima, a gente tem que aprender a ouvir o cliente, porque tudo é material de intervenção. Por isso, a gente precisa ficar muito atenta e desenvolver essa escuta ativa do que ele está falando, né? E analisar mesmo cada ponto, cada estratégia que ele está trazendo, para que se torne ferramenta de cura, e não um trabalho pelo trabalho. Mas é assim, você trouxe um ponto de vista que eu concordo plenamente. Mais alguém quer fazer algum ponto de vista? Quer colocar algum ponto de vista? Não? Podemos fechar, então?
Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje temos um homem aqui na aula, né? Bendito é o fruto. Hoje estamos aí com o Marcelo. Valeu, Marcelo. Fiquei muito feliz de você ter entrado na aula. E agradeço a vocês pela participação. O que precisarem, contem comigo. Tá bom? Gratidão, Se puder, Beth. amanhã temos constelação. Alguém ia falar e eu interferi, desculpa. Gratidão pela contribuição. A gratidão é minha pela confiança de vocês, sempre. Beijo no coração de vocês. Até, gente!